Bom, a gente começou na aula passada a parte de derivadas parciais, né? De uma função de duas variáveis. Então, se eu tenho aqui uma função de duas variáveis, z igual a f de xy, né? Eu posso calcular a derivada parcial da z ou da f, tanto faz. Derivada parcial. Então, esse símbolo aqui, a gente chama ele de derrom, derrom z, derrom x, derrom z, derrom y. Ele indica que eu estou fazendo derivada parcial, né? Diferentemente da função de uma variável, que lá é d dt dx, que aí significa a derivada de função de uma variável. Tá? Então, aqui a gente está derivando ela parcialmente. Tá? Então, a gente viu que para derivar, né, para derivar f ou z em relação a x, considera-se y constante. Tá? E aí a gente usa as técnicas de derivada de função de uma variável na variável x. Né? Para a gente derivar f em relação a y, aí considera a outra variável como constante. Tá? Então, basicamente, a gente vai usar as mesmas técnicas que tem lá, derivada de função de uma variável. A partir do momento que eu considero uma das variáveis como constante e derivo em relação à outra, eu estou com uma variável só para a função de duas variáveis. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu quero encontrar as derivadas parciais de f de xy igual seno de x mais y sobre x vezes y, por exemplo, né? Então, ó, se eu vou derivar em relação a x, um ponto xy qualquer, eu considero y como constante. Tá? Então, bom, y é constante, isso aqui eu tenho uma função de uma variável. Então, aqui eu tenho a regra da cadeia, né? A derivada do seno é cosseno do mesmo argumento. Aí, vezes, né? Lembrando que aqui não está multiplicando o argumento. Né? Agora, a derivada desse quociente em relação a x. Né? Então, qual que é a derivada do quociente? Né? É a derivada do numerador em relação a x, que vai dar 1. Derivada de x em relação a x é 1. Derivada de y é 0. Vezes o denominador, x vezes y, menos a derivada do denominador em relação a x, que vai dar só o y, dividido pelo, vezes o numerador, né? X mais y, dividido pelo denominador ao quadrado, né? X ao quadrado e y ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a quê? Bom, aqui, ó, eu tenho x vezes y, aqui eu tenho menos y vezes x, que é a mesma coisa, né? Com sinal trocado, eles vão se cancelar. Então, vai sobrar no numerador menos y ao quadrado sobre x quadrado vezes y ao quadrado, cosseno de x mais y dividido por x vezes y, ou ainda posso simplificar o y ao quadrado, né? Fica menos 1 sobre x quadrado, cosseno x mais y sobre x vezes y. Então, observa o que a gente fez foi considerar y constante e entender que isso aqui era uma função da variável x e derivando em relação a x. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, agora em relação a y.
for derivar essa função aí em relação a y, derivada parcial de f em relação a y, num ponto qualquer, é a mesma coisa. Vou derivar a derivada do seno é cosseno, é a mesma coisa, né? X mais y dividido por x vezes y, aí aqui fora, né? Vezes regra do quociente. Derivada do numerador em relação a y, né? Então a derivada de x em relação a y é 0, a derivada de y em relação a y é 1, vezes o denominador, que é x vezes y, menos a derivada do denominador em relação a y, que é x vezes o numerador, x mais y, dividido pelo denominador ao quadrado, x quadrado e y ao quadrado. Então, ó, observa que, de novo, o x vezes y aqui vai cancelar com esse x vezes y, né? Vai ficar só o menos x ao quadrado aqui, eu já vou cancelar ele com esse x ao quadrado aqui, tá? Então vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado, cosseno de x mais y dividido por x vezes y. Tá? Ok? Então, se eu for derivar em relação a x, eu considero y constante. Se eu for derivar em relação a y, eu considero x constante. Tá? Bom, e como funciona a derivada parcial para funções de 3 ou mais variáveis? Bom, a definição é a mesma, né? Bom, o que é, vou colocar aqui, se eu tenho uma função aqui de 3 variáveis, se w, ou seja, w igual a f de x, y, z, a derivada parcial de f em relação a x vocês vão ver que a definição é exatamente a mesma, só tem uma variável a mais, né? Então, em relação a x no ponto x0, y0, z0 é dada pelo limite, ou seja, a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, z0 é limite, quando h tende a zero, f de x0 mais h, y0, z0, menos a f de x0, y0, z0, sobre h, né? Se o limite existir. Então, observe que é a mesma definição, né? Bom, a derivada parcial em relação a x é essa, a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, z0 é o limite quando k tende a zero da f de x0, aí sim eu vou estar variando só a segunda componente, y0 mais k, z0, menos a f de x0, y0, z0 sobre k, se o limite existir, claro, né? E em relação a z, no ponto x0, y0, z0 também é o limite, né?
aí eu vario só a terceira componente, né? As outras duas eu mantenho fixas. Z0 mais L, menos a F de x0, y0, z0, sobre L, se o limite existe. Então, observa que para calcular a derivada parcial de uma função de 3 variáveis, em relação a qualquer uma das variáveis, o que eu faço? Eu deixo as outras duas fixas e só calculo o limite na primeira variável. Né? No fundo, o que eu estou fazendo? Fixando, nesse primeiro caso, fixando a segunda e a terceira variável, e isso aqui passa a ser uma função só da primeira variável. Aqui é a mesma coisa, quando eu derivo em relação a y, eu fixo as duas variáveis, x e z, e aí eu só estou variando aqui a segunda componente, mesma coisa em relação a z. Tá? Então, para fazer o cálculo da derivada parcial de uma função de 3 ou mais variáveis, a ideia é se tiver mais variáveis, repete-se aqui, né? E faz isso para cada uma das variáveis. Tá? Então, se eu for para calcular a derivada parcial de uma função de 3 ou mais variáveis, o que eu faço? Se eu quero derivar em relação a uma das variáveis, eu fixo as demais e aí ela deriva em relação àquela variável. Então, fixo no sentido de considerar as outras variáveis como constantes e faço uma derivada de uma função de uma variável. Tá? Ó. Então, de uma maneira geral, ou de maneira geral, para uma função de 3 variáveis, para calcular a derivada parcial, em relação a uma das variáveis, considera-se as demais variáveis como constantes. E deriva em relação a esta variável. Tá? Então, a ideia é sempre a mesma. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Para funções de 3 variáveis. Então, depois eu coloco o geral aqui para funções de várias variáveis, né, que funciona do mesmo jeito. Tá? Ó, por exemplo, determinar as derivadas parciais de g de x, y, z igual 2xy mais x e de y ln de z. Tá? Então, ó, não tem segredo, né? Para calcular a derivada parcial da g em relação a x, um ponto qualquer aqui, x, y, z. Então, se eu for derivar em relação a x, eu entendo que o y e o z são constantes. Então, aqui, por exemplo,
A hora que eu derivo em relação a x, o 2y é constante. Bom, qual que é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, eu vou usar agora a soma, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui é a mesma coisa. Tudo que está aqui, ó, quando eu estou derivando em relação a x, isso aqui é constante em relação a x. Então, a derivada de x em relação a x é 1, 1 vezes essa constante. Agora, vou derivar g em relação a y. Mesma coisa. Bom, se eu estou derivando em relação a y, o 2x ele é constante. Né? Então, isso aqui é constante em relação a y. Né? Então, a hora que eu derivo isso aqui em relação a y, derivada de y em relação a y é 1. Fica só o 2x. Mais. Bom, vou derivar isso aqui em relação a y. Então, o que envolve x envolve z, é constante. Então, a derivada de e de y, e elevado a y, em relação a y, é o próprio e elevado a y. Então, fica x e elevado a y, ln de z. E a última, a derivada de g em relação a z, um ponto x, y, z. Agora, eu estou derivando em relação a z. Bom, isso aqui é tudo constante em relação a z. Então, a derivada disso aqui em relação a z é zero. Eu vou pôr o zero aqui, mas nem precisa, né? Depois eu calculo. Bom, quando eu estou derivando em relação a z, o x e o e elevado a y é constante. A derivada do ln de z é 1 sobre z. Então, fica x e elevado a y sobre z, ou seja, a derivada de g em relação a z é x e elevado a y sobre z. Então, observa que quando eu vou derivar parcialmente em relação a uma das variáveis, eu considero as demais variáveis como constante e derivo usando as técnicas de cálculo 1, técnica de função de uma variável. Okay? Aí, caso mais geral, né? Se eu tiver uma função aqui, vou colocar um exemplo em Rn, tá? Professor, Oi? eu não entendi ali. Por que quando você fez em relação a z, 2xy vai dar zero e nos outros casos, 2 em relação a y, 2x é constante? Isso. E o y ficou 1? Quando eu vou derivar em relação às variáveis, né? Por exemplo, vou voltar aqui. Quando eu derivei em relação a x, eu estou derivando 2xy, né? Bom, o y não depende de x, então eu considero ele como constante. Então, a derivada de 2xy, eu tiro a constante, né? Só colocar a derivada em relação a x de 2xy. O 2 e o y são constantes. Então, eles saem da derivada. 2y, a derivada de x em relação a x, isso aqui dá 1. Esse 2y vezes 1, que é esse primeiro caso aqui. Quando eu derivo em relação a y, o 2xy, então, quando eu estou derivando em relação a y, o x é constante. A derivada da constante vezes a constante sai, 2x vezes a derivada da função. Derivada de y em relação a y, que é 1. Ou seja, fica 2x vezes 1, que é esse segundo caso aqui. Agora a última, né? Quando eu derivo em relação a z, 2xy, bom, aí o que vai acontecer? Isso aqui é tudo constante. Fica 2xy fora, vezes a derivada de 1, da constante 1 em relação a z. A derivada da constante é zero. 2xy vezes 0, que é 0. Então, a derivada, quando eu derivo em relação a uma variável aqui, essa função aqui não depende dessa variável,
isso aqui se comporta como constante na hora que eu faço o cálculo da derivada parcial. Tá? Pode observar que aqui na outra parte também a gente fez isso, né? A hora que eu derivei esse segundo termo aqui em relação a x, isso aqui foi como constante. Então, deu só a derivada de x em relação a x, que dá 1 vezes essa constante. A hora que eu derivei em relação a y, o x, o ln de z, se comporta como constante. Então, a derivada de y, de e de y em relação a y, é o próprio e de y. E aí, a hora que eu derivo isso aqui em relação a z, o x e elevado a y, ele se comporta como constante. Então, vai dar no fundo a derivada do ln de z vezes essa constante, x elevado a y sobre z. Ok? Entendi, obrigado. Certo? Mas sempre vai comportar assim. Quando você vai calcular a derivada parcial, em relação a uma das variáveis, as outras você enxerga ela como constante. Tá? Certo. Bom, só que de maneira geral, né? Se eu tenho aqui, ó, se u é uma função, por aqui de RNR, tá? No caso mais geral, que ela pega aqui, ó. Quando a gente passa, né? A partir do R4 a gente já não denota mais x, y, z. A gente já coloca x1, x2 até o xn. Então aqui a gente tem AU de x1, x2, xn. Tá? Aqui também a gente pode calcular a derivada parcial de u em relação a qualquer uma das variáveis. Tá? Então, para calcular isso, aqui num ponto qualquer, né? x1 e xn, então a gente considera as variáveis x1 até a xi menos 1 constantes, a xi mais 1 até a xn. Faltam os três pontinhos aqui, né? Como constantes. Bom, que essa é a ideia que a gente fez aqui, ó. Bom, vamos pensar que eu estou três variáveis, aqui, x1, x2 e x3. Então, se eu estou derivando em relação à primeira variável, eu considero as outras duas, a x2 e a x3, como constantes, que foi o que a gente fez nesse primeiro caso. Tá? Se eu for derivar em relação à segunda variável, eu considero a primeira e a terceira como constantes. Se eu estou derivando em relação à terceira variável, eu considero a primeira e a segunda como constantes. O que eu estou falando aqui é isso. Se eu quero derivar, por exemplo, em relação à primeira variável, x1, aí eu vou ter o quê? A x2, x3, x4 até a xn vão comportar como constantes. Se eu for derivar em relação à segunda variável, aí a primeira se comporta como constante, a terceira, a quarta, a quinta, até a última, a ns. Tá? E assim sucessivamente. Eu só escrevi aqui de uma forma geral, no RN, mas a ideia é exatamente isso aqui. A hora que a gente vai derivar em relação a uma das variáveis, a gente considera as demais variáveis como constantes.